Os anos 60 foram uma explosão de mudança. O mundo se transformava e a música acompanhava. Entre guitarras distorcidas e mentes em expansão, surgia o rock psicodélico, um som que não se ouvia, se viajava. Hoje você vai relembrar 10 músicas que romperam limites e mudaram o rock para sempre. Mas atenção, depois delas, nenhum som vai parecer o mesmo. Número 10, Painted Black, The Rolling Stones. Em 1966, os Rolling Stones chocaram o mundo com um som diferente de tudo o que já haviam feito. Com um riff de cítara indiana tocado por Brian Jones, um instrumento típico da música oriental, famoso por seu som metálico e hipnótico, Painted Black mergulhou a banda na atmosfera sombria e misteriosa da psicodelia. A batida quase militar de Charlie Watts, o baixo pulsante e a voz intensa de Mick Jagger criaram um clima de urgência e dor. A letra falava sobre luto, perda e vazio, como se alguém tentasse apagar o próprio sofrimento pintando o mundo de preto. Mais do que uma música, foi uma revolução sonora. Inspirou bandas a explorarem sons orientais, misturou raiva com introspecção e mostrou que o rock podia ser cru, espiritual e perturbador ao mesmo tempo. Painted Black não apenas marcou uma nova fase dos Stones, marcou o início da era mais ousada do rock. Número 9, Light My Fire, The Door. Um clássico que acendeu uma nova chama no rock. Com sua mistura hipnotizante de rock, jazz e psicodelia, Light My Fire colocou o The Doors no topo das paradas e fez de Jim Morrison um ícone da rebeldia e da sensualidade dos anos 60. O solo de teclado de Ray Manzarek, longo e cheio de improviso, é uma viagem à parte, algo que poucas bandas ousavam fazer na época. Essa música não era só para ouvir, era para sentir. Número 8, Purple Haze, Jimi Hendrix. While I kiss this guy. Quando Purple Haze surgiu, o mundo do rock simplesmente nunca mais foi o mesmo. Em apenas alguns segundos, o som distorcido da guitarra de Jimi Hendrix abriu as portas para uma nova dimensão sonora, selvagem, psicodélica e completamente inovadora. Hendrix não apenas tocava guitarra, ele a transformava em uma extensão da mente. Com técnicas revolucionárias, como o uso do feedback, pedais de fuzz e bends extremos, ele criou sons que ninguém jamais tinha ouvido antes. A letra, envolta em mistério, é uma viagem entre o sonho e a realidade. Alguns dizem que fala sobre amor, outros sobre alucinações ou estados mentais alterados. Mas a verdade é que Purple Haze não precisava ser explicada. Ela era sentida como um portal para outra dimensão. Com essa faixa, Hendrix não só redefiniu a guitarra elétrica, ele redefiniu o próprio conceito de liberdade musical. Um som que parece vir de outro planeta e que até hoje ecoa como um grito de genialidade. Número 7, White Rabbit, Jefferson Airplane. Em 1967, enquanto o mundo mergulhava na era psicodélica, o Jefferson Airplane lançou White Rabbit, uma canção que se tornou um símbolo da mente expandida dos anos 60. Inspirada em Alice no País das Maravilhas, a música usa o conto infantil como metáfora para as viagens mentais e o despertar da consciência. Grace Slick canta sobre pílulas que te fazem crescer e outras que te fazem encolher, uma clara alusão às experiências com drogas psicodélicas e à ideia de expandir a percepção da realidade tão comum naquela geração. A voz intensa e hipnótica de Grace Slick cresce como uma maré, acompanhada por uma batida marcial e acordes inspirados em músicas clássicas espanholas. O resultado é uma canção que te puxa para dentro de um transe, culminando em um clímax poderoso que parece uma explosão de lucidez. White Rabbit não era apenas uma música, era um manifesto disfarçado de sonho que marcou o auge da contracultura e do rock psicodélico. Número 6, Good Vibrations, The Beach Boys. Quando Good Vibrations foi lançada, o mundo percebeu que o pop podia ser arte. Com arranjos complexos, harmonias perfeitas e uma produção inovadora, Brian Wilson transformou o estúdio em um verdadeiro laboratório sonoro. A música é uma mistura ousada de rock, pop, psicodelia e até sons de um instrumento pouco comum, o theremin, responsável por aquele tom etéreo e vibrante que parece vir de outro planeta. Wilson trabalhou obsessivamente na canção, gravando mais de 90 horas de fita para criar o que ele chamava de uma sinfonia de bolso. O resultado, uma viagem sonora leve e radiante que transmite exatamente o que o título promete, boas vibrações. Com Good Vibrations, os Beach Boys provaram que a psicodelia também podia ser colorida, espiritual e otimista, uma celebração da mente e do coração. Número 5, 8 Miles High, The Byrds.
Lançada em 1966, 8 Miles High foi uma das primeiras músicas a levar o rock para as alturas da psicodelia. Com guitarras cheias de ecos e improvisos inspirados no jazz modal de John Coltrane e na música indiana de Ravi Shankar, o som do The Byrds era algo completamente novo para a época. A canção fala sobre viagens físicas e mentais. Oficialmente, ela descreve a sensação de estar nas nuvens durante uma turnê pela Inglaterra, mas muitos ouviram nela uma metáfora clara para as experiências alucinógenas que marcavam a contracultura dos anos 60. O guitarrista Roger McGuinn usou uma Rickenbacker de 12 cordas, criando aquele timbre metálico e flutuante que se tornou marca registrada da banda. O resultado é uma música que realmente soa como um voo, te elevando cada vez mais alto a cada acorde. 8 Miles High foi ousada, misteriosa e revolucionária, uma ponte entre o folk e o rock psicodélico e uma das canções que abriram o caminho para tudo o que viria depois. Número 4, White Room, Cream. Em 1968, o Cream, trio formado por Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker, lançou White Room, uma das faixas mais marcantes e intensas do rock psicodélico. Desde os primeiros segundos, o som do baixo pulsante, da bateria tribal e da guitarra cheia de wah-wah cria uma atmosfera sombria, quase cinematográfica. A letra, escrita por Pete Brown, é carregada de imagens poéticas e enigmáticas. Um quarto branco com cortinas pretas, rostos nas sombras e uma sensação de isolamento e reflexão. A canção fala sobre solidão, desilusão e autoconhecimento, temas profundos que refletiam o clima de transformação e incerteza do final dos anos 60. E o solo de Clapton, simplesmente inconfundível, emocional, expressivo e cheio de alma, mostrando por que ele era, e ainda é, um dos maiores guitarristas da história. White Room é mais que uma música, é uma experiência intensa que mistura arte, melancolia e genialidade. Número 3, See Emily Play, Pink Floyd. Antes de se tornarem os mestres dos álbuns conceituais, o Pink Floyd era o laboratório criativo de Syd Barrett, um gênio tão brilhante quanto imprevisível. E See Emily Play foi o ponto alto dessa fase psicodélica inicial. A música é um verdadeiro conto surreal, que mistura inocência e loucura em uma viagem sonora cheia de efeitos experimentais, risadas distorcidas e teclados que parecem vir de um sonho. Syd Barrett escreveu sobre uma garota misteriosa chamada Emily, inspirada, segundo ele, por uma visão que teve durante uma de suas viagens mentais. Com menos de 3 minutos, See Emily Play te transporta para outro mundo, colorido, estranho e fascinante, onde a lógica desaparece e a imaginação toma conta. O uso criativo de fitas invertidas, ecos e sons manipulados em estúdio fez a canção soar como algo completamente novo para o público de 1967. Número 2. Strawberry Fields Forever, The Beatles. Strawberry fields forever, misunderstanding all you see. It doesn't matter much to me. Lançada em 1967, Strawberry Fields Forever é uma das músicas mais profundas, enigmáticas e revolucionárias dos Beatles. Escrita por John Lennon, ela nasceu de uma lembrança de sua infância em Liverpool, o campo de Strawberry Field, perto de onde ele cresceu, mas transformou-se em uma viagem introspectiva pela mente e pela alma. Com sons invertidos, variações de tempo e uma mistura ousada de melotron, violoncelos, trompetes indianos e efeitos de estúdio nunca antes usados, a faixa marcou o auge da inovação sonora dos Beatles. Lennon queria capturar a sensação de não saber o que é real e o que é sonho, algo que a psicodelia expressava perfeitamente. A frase "Nothing is real", nada é real, resume o espírito da canção, uma reflexão sobre a ilusão, a memória e o autoconhecimento. A produção, comandada por George Martin, foi tão experimental que exigiu a fusão de 2 gravações diferentes em tons distintos, algo tecnicamente impossível na época, até eles fazerem acontecer. Número 1, A Whiter Shade of Pale, Procol Harum. We skip the light fandango, the crowd call out for more. So it was the later. Encerrando nossa lista com uma verdadeira obra-prima, A Whiter Shade of Pale, lançada em 1967, é um dos maiores hinos da era psicodélica e uma das músicas mais misteriosas e emocionantes de todos os tempos. Com seu órgão Hammond, inspirado nas composições de Bach, a canção cria uma atmosfera melancólica, espiritual e etérea que parece suspender o tempo. A voz grave e solene de Gary Brooker se mistura a uma letra enigmática, escrita por Keith Reid, repleta de imagens poéticas e simbólicas, como se fosse um sonho que você entende
entende sem precisar decifrar. Enquanto muitas bandas da época exploravam cores e excessos sonoros, o Procol Harum seguiu o caminho oposto: minimalismo, elegância e emoção pura. A faixa foi gravada praticamente ao vivo, o que preservou sua essência crua e autêntica. O resultado? Um sucesso instantâneo, número 1 no Reino Unido e top 5 nos Estados Unidos, tornando-se a trilha sonora melancólica do Verão do Amor de 1967. Até hoje, A Whiter Shade of Pale é vista como uma das canções mais belas já escritas, com sua mistura de barroco, soul e psicodelia. É uma daquelas músicas que não apenas se escutam, se sentem. Os anos 60 foram uma revolução, na música, na mente e na forma de sentir o mundo. O rock psicodélico abriu portas para novas dimensões, misturando arte, filosofia e emoção em um só som. Essas 10 músicas não só marcaram uma época, mudaram para sempre o rock. E mesmo hoje, basta ouvi-las para sentir o mesmo arrepio, porque a verdadeira psicodelia nunca envelhece, ela expande. E assim termina. Até a próxima viagem musical.